Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam em seu redor, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus cura multidões na praia. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vinda da Galileia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos, pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus convoca os 12. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos para que vivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O pecado sem perdão. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído de Beelzebul. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nessa leitura, algo que me chamou a atenção foi o versículo 21, quando ele fala assim: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo.
E eu fiquei assim, uma leitura que eu nunca reparei para ela. E lendo agora, ela me chamou a atenção pelo fato de que os familiares de Jesus achavam que ele estava louco, né? Tudo aquilo que ele estava fazendo, os milagres, as manifestações, as pessoas ao redor dele, todo mundo buscando uma resposta. E mesmo assim, com todas as coisas boas que Jesus estava fazendo, os familiares dele não enxergavam isso. Eles viam isso como algo ruim, algo louco. E ele tinha perdido o juízo. E a única coisa que me vem é que nós, muitas vezes, queremos que nossos familiares nos reconheçam pelo fato de nós seguirmos a Cristo, pelo fato de fazermos o bem, pelo fato de ajudarmos as pessoas. Nós queremos que que os nossos familiares reconheçam isso e que eles se convertam. Mas não foi assim com Jesus, imagina conosco. Eles não reconheceram, e assim também a nossa família, nossos familiares, eles não vão reconhecer Cristo em nossas vidas, até mesmo porque eles não querem Cristo, eles não queriam o Cristo e nem querem nós. Então nós precisamos parar de querer que isso aconteça, que isso não vai acontecer, porque não aconteceu nem com Jesus. Então uma reflexão para a gente parar de esperar muito das pessoas. Senhor Deus, querido e santo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez. Nessa época o Senhor operou com grandes milagres, o Senhor fez tantas maravilhas, tantas coisas poderosas. Pessoas estavam ao redor do Senhor, observando tudo que o Senhor fazia, amando e desejando estar ali perto. E mesmo assim, outras pessoas não acreditavam, outras lançavam críticas, queriam matar o Senhor. Então, se o Senhor sofreu essas dores, imagina nós, que somos tão pequenos, que não somos nem o dedão do pé do Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, nos fortaleça no Senhor, que nossos olhos venham estar fixos em Ti, não nas expectativas das pessoas. Que os nossos olhos venham estar no Senhor e não naquilo que eles vão pensar de nós. Não naquilo que nossas famílias vão pensar de nós, mas que nós devemos buscar fazer a Tua vontade. Porque o Senhor mesmo disse, quem é meu pai, quem é minha mãe? Cadê? Eu sou irmão e sou irmã daqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então que nós devemos entender isso, que nós precisamos fazer a vontade do Senhor e nós precisamos entender que nossos irmãos são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Que isso venha entrar em nossos corações. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha entrar em nossos corações e que ela venha transformar todo o nosso ser, todas as nossas expectativas, para que não tenhamos frustrações em relação a isso. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.